Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema que eu acho muito interessante, está muito em voga e é uma discussão meio futurista. Mas antes de começar a falar dessa matéria e de outras palavras, que é escrita por John Last. John Last, ele é um jornalista que vive em Pádua, na Itália. Aqui não diz do currículo dele, eu posso até pesquisar. Essa reportagem, essa matéria, foi feita no dia 11/10/2024. Mas antes de começar qualquer coisa, eu vou dizer aqui o que é LLM. LLM, ou Large Language Models. Então, os LLMs, né, que são os Large Language Models, são programas de inteligência artificial, IA, né, que são treinados em grande conjunto de dados e texto e código. Eles são capazes de reconhecer e gerar texto, traduzir idiomas, responder perguntas e criar conteúdo semelhante ao ser humano. Eu disse semelhante. Os LLMs interpretam os dados textuais como tokens, que são palavras ou pedaços de caracteres. Por exemplo, a palavra sanduíche é dividida nos tokens sand e wish. Um dos desafios dos LLMs é que eles podem refletir e ampliar os vieses presentes nos dados de treinamento. Isso pode levar a resultados injustos ou discriminatórios, especialmente em aplicações sensíveis como recrutamentos e sistemas judiciais. Bom, essa explicação, inclusive, veio exatamente de uma IA, ok? É um resumo feito por uma IA, que eu estou lendo aqui na internet, quando eu pesquisei IA, o que são LLMs. Bom, agora eu vou entrar na matéria do John Last e vamos ver o que ele quer nos dizer sobre os LLMs e as inteligências artificiais. IA, 2 pontos. Que consciência podem ter as máquinas? Antes de ler o texto, eu já li rapidamente, né? Fiz uma leitura dinâmica aqui. A leitura dinâmica, para quem não é tão treinado, e eu não sou, a gente não consegue absorver muito a essência do texto, até porque esse texto é um texto rebuscado, um texto pesado, um texto filosófico mais do que técnico. Eu diria que ele é técnico-filosófico, porque eu acho que hoje em dia, ao você lançar mão de certas técnicas, você está mexendo na filosofia da vida, na filosofia do que é ser humano e de como que o ser humano compreende as coisas e como que o ser humano se percebe inserido nas coisas. E eu acho que o ser humano até começa a perder um pouco aquela ideia lá do antropocentrismo de 500 anos atrás, que deu origem ao iluminismo, em que a ciência e o homem se colocou no centro do universo. Não que a ciência não seja importante, mas ela se mostra importante, mas as avaliações a respeito daquilo que fazemos com ela, junto com ela, ou aquilo que ela não atinge, as avaliações, elas às vezes são precárias e eivadas de preconceitos também, conceitos a priori, né? No sentido de conceitos a priori que eu quero dizer. Vamos ler o texto e vamos fazer algum tipo de divagação. Sem linguagem não há cognição, síntese mentais nem empatia. Mas sistemas sem corpo e sem cérebro poderão ser vistos no domínio da linguagem para se tornar conscientes? É uma pergunta. Provocações à parte de casos de crianças ferais? Vamos ao texto. A imagem aqui é muito interessante. Esse texto originalmente ele foi publicado em Noema. John Last é um
articulista, jornalista, né? E a tradução aqui, por outras palavras, foi feita por Glauco Faria. Aqui está cheio de palavras em inglês, em francês, e eu vou errar muitas. Encontrados nos bosques montanhosos de Haut-Languedoc, que eu suponho que seja uma palavra inglesa, Haut-Languedoc, ele deve ter parecido um tipo estranho de animal, nu, com medo, muitas vezes de quatro, procurando comida na vegetação rasteira. Mas esses não eram simples animais. Esse, inclusive, não era um simples animal. Victor, como viria a ser conhecido mais tarde, era uma maravilha científica. Uma criança selvagem, talvez com 12 anos de idade, completamente intocada pela civilização e pela sociedade. Os relatos variam, mas não sabemos que Victor acabou sendo levado para um hospital francês, onde a notícia de sua descoberta se espalhou rapidamente. No inverno de 1799, a história do selvagem de Aveyron chegou em Paris, onde eletrificou a comunidade acadêmica da cidade. No início de um novo século, a França estava em meio a uma transição nervosa, e não apenas por causa da tirania crescente dos Bonaparte. Nas décadas anteriores, as investigações racionais de filósofos como Jean-Jacques Rousseau e o Barão de Montesquieu haviam abalado os fundamentos religiosos da nação. Foi uma época de debates vigorosos sobre quais poderes exatamente a natureza conferia ao ser humano. Havia alguma inevitabilidade biológica para o desenvolvimento de nossa consciência elevada? Ou será que nossas sociedades nos transmitiriam uma capacidade de raciocínio maior do que a natureza poderia nos proporcionar? As nossas sociedades, mais do que a natureza. Victor, um exemplo extremamente raro de uma mente humana desenvolvida sem linguagem ou sociedade, aparentemente poderia responder a muitas dessas perguntas. Portanto, era natural que sua chegada a Paris, no verão de 1800, fosse recebida com grande entusiasmo. As expectativas mais brilhantes, porém irracionais, foram formadas pelo povo de Paris em relação ao selvagem de Aveyron antes de sua chegada. Escreveu Jean-Marc Gaspard Itard, que daqui para frente será conhecido apenas como Itard, o homem que acabou se tornando responsável por sua reabilitação. Muitas pessoas curiosas previram ter um grande prazer em ver o que seria seu espanto ao se deparar com todas as coisas boas da capital, espanto do selvagem. Em vez disso, o que é que eles viram? Continuou ele. Um menino nojento e desleixado, mordendo e arranhando aqueles que o contrariavam, não expressando nenhum tipo de afeição por aqueles que o atendiam e, em suma, indiferente a todos e não prestando atenção em nada. Diante da realidade de uma criança abandonada e com atraso no desenvolvimento, muitas das grandes mentes de Paris rapidamente se voltaram contra ele. Alguns o chamaram de impostor, outros de idiota congênito, uma mente defeituosa ou um elo perdido, talvez de alguma raça inferior de humanos. Seus críticos se juntaram a uma posição cada vez mais dura do essencialismo biológico, uma reação conservadora às ideias do iluminismo sobre a excepcionalidade de nossas mentes, que contestava o fato de nossas capacidades serem determinadas apenas por desigualdades naturais. Ao contrário desses antagonistas, Itard nunca duvidou que o garoto ainda fosse capaz de pensar profundamente em seu interior. Ele testemunhou seu êxtase contemplativo em algumas ocasiões, mas logo ele percebeu que sem o poder da fala, essa contemplação permaneceria para sempre trancada na mente de Victor, longe da vista de seus críticos mais severos. Sem as sutilezas da fala à sua disposição, Victor também não poderia adquirir os desejos mais abstratos que definiam o homem civilizado, a apreciação de bela música, de uma arte refinada ou da companhia amorosa de outras pessoas. Itard passou anos ensinando Victor, na esperança de que ele pudesse adquirir o poder da linguagem, mas ele nunca teve sucesso em sua busca. Ele negou a Victor comida, água e afeto, esperando que ele usasse palavras para expressar seus desejos, mas apesar de não haver nenhum defeito físico, parecia que ele não conseguia dominar os sons necessários para produzir a linguagem.
Parece que a fala é uma espécie de música a qual certos ouvidos, embora bem organizados em outros aspectos, podem ser insensíveis, registrou Itard. Apesar do fracasso de Itard em reabilitar Vitor, seu esforço, visível apenas por meio do vidro da garrafa de Coca-Cola da ciência do século XVIII, continua a assombrar nossos debates sobre o papel da linguagem na capacitação da cognição superior que nós chamamos de consciência. Vitor faz parte de uma pequena amostra de casos em que podemos vislumbrar a natureza da experiência humana sem a linguagem, e há muito tempo ele é visto como uma possível chave para entender o papel que ela desempenha, ela, linguagem, na operação de nossas mentes. Hoje, esse campo, que durante a maior parte do tempo de sua história foi amplamente acadêmico, assumiu uma importância urgente. Assim como Itard, estamos no precipício de uma nova e empolgante era em que as compreensões fundamentais de nossa própria natureza e de nosso cosmos estão sendo abaladas por novas tecnologias descobertas, confrontando algo que ameaça derrubar o pouco acordo que temos sobre a excepcionalidade da mente humana. Só que, desta vez, não se trata de uma mente sem linguagem, mas o oposto, uma linguagem sem mente. Então nós estamos dando um salto aqui, né? De uma mente sem linguagem para o oposto, uma linguagem sem mente. Nos últimos anos, os modelos de linguagem de grande porte, aquelas que eu defini como LLMs, né? Que aqui veio escrito assim, Large Language Models, né? Que seria a linguagem de grande porte. Large, que é porte, né? Language, que é linguagem, language, que é linguagem, e models, que provavelmente, large é grande, porte é models. O modelo, a estrutura, a tipologia, o porte, né? Ou o tamanho, ou a estrutura. Então, seja como a gente queira traduzir, linguagem de grande porte, ou modelo de linguagem grande, seriam os LLMs, que eu vou durante a matéria que ele vai o tempo todo falar LLMs, que são, já falei. Então, nos últimos anos, os modelos de linguagem de grande porte, os LLMs, desenvolveram espontaneamente habilidades enervantes para imitar a mente humana, ameaçando perturbar um tênue universo moral que estabelecemos com base em nossa consciência elevada, possibilitada pelo poder que nossa linguagem tem de refletir o funcionamento interno oculto de nossos cérebros. Muito bem. Agora, em uma estranha simetria entre séculos, né, o século XVIII e o século de agora, o século XIX, o século de agora, somos confrontados com a questão exatamente oposta à levantada por Victor, o selvagem, há 200 anos. A consciência pode realmente se desenvolver apenas a partir da linguagem? Primeiro, um aviso. A consciência é um termo notoriamente escorregadio, embora possua uma certa qualidade de senso comum. De certa forma, estar consciente significa apenas estar ciente de nós mesmos, dos outros, do mundo além. Eu diria acordado, de uma maneira que cria um sujeito à parte, um eu ou eu, simplesmente eu, que pode observar os outros, as outras coisas. Tudo isso parece bastante simples, definido, mas bastante simples. Mas apesar de séculos de reflexões profundas sobre o assunto, ainda não temos uma definição de consciência comumente aceita que possa englobar todas as extensões teóricas. Cada filósofo vai descrevê-la de uma forma ao longo, dos séculos. Isso eu estou dizendo. Se eu for perguntar para cada um de nós que estamos, eu aqui falando e vocês aí ouvindo, cada um deve ter uma definição de consciência. Eu acho que a estar consciente e estar sabendo da minha presença no mundo, da minha existência, e eu como observador vendo as outras coisas e admitindo a existência de outras coisas cientes, ou seja, sencientes e não cientes, ou seja, as coisas inanimadas,
Minimamente é algo que diz assim, estou acordado, né? Estou ciente, mas eu acho que a gente nesse momento não está se apoderando na vigília, né, acordado, de toda a consciência que a gente tem, de tudo que nós somos cientes, porque muitas coisas ali naquele momento nos atingem sem que nós o percebemos pela mente acordada, pela mente consciente. Então, talvez faça parte da nossa consciência, naquele momento, alguns aspectos da nossa inconsciência que fazem parte, que vão nos ajudar a agir naquele território. Eu estou divagando aqui, você pode discordar de tudo que eu estou falando, tá bom? Vamos voltar ao texto. Essa é uma das razões pelas quais os filósofos ainda têm tanta dificuldade em concordar se a consciência é exclusiva dos seres humanos ou se o termo pode ser estendido também a certos animais de alta funcionalidade ou, de fato, a algoritmos. Eu não sei se ele está chamando aqui animais de alta funcionalidade, os algoritmos. Eu tenho bastante raiva do algoritmo. Quando o algoritmo faz uma varredura num vídeo meu, num podcast como esse, pega uma palavra e com essa palavra ele define que eu estou infringindo códigos de conduta do YouTube ou do Google, ou seja lá do que for, e taxa meu vídeo, meu podcast disso ou daquilo, eu tenho vontade de mandar ele para o meio do inferno e chamar ele de burro, que é o que ele está sendo. Então, a gente está pisando em ovos com essa questão. A gente inventou um troço que a gente não entende muito. Por isso que cabe essa filosofia. Agora, aquela pergunta, né? Filosofia serve para quê? Eu acho que a filosofia discute o que nós pretensamente sabemos, até para tentarmos saber mais, né? Então, eu tenho um certo preconceito e raiva do tal de algoritmo. Quando eu falo de preconceito, eu falo de uma visão não muito razoável do algoritmo, porque ele cancela vários vídeos meus. Ficam me mandando recadinho dizendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz linguagem de ódio, que parará, e eu sempre respondo, eu sou um professor. A minha intenção é trazer à baila discussões, tanto é que eu trago matéria de terceiros. Poucas vezes trago coisas de minha própria lavra. A minha ciência é exata, não é a filosofia, nem a psicologia, nem a biologia, nem a botânica. E da minha ciência exata eu até falo muito pouco, né? O que eu faço mais é discutir conhecimento. Uma característica de professor, uma coisa que eu fazia na escola. Pegava um assunto que era científico, que era filosófico, e discutia para ver o que os alunos eram capazes de trazer de retorno, inclusive levando em consideração a que as outras disciplinas faziam com que eles entendessem. E eu fazia isso no âmbito da física, pegando um gancho lá da física, às vezes até da matemática. Bom, vamos voltar para o texto. Cognição é um termo mais exato. Bom, ele está indo mais profundamente agora. Cognição é aquela coisa que você faz numa sinapse, né? Junta duas coisas que fazem parte dos nossos dados. O problema é que essa cognição, ela nos dá uma sensação meio de máquina, né? Porque a máquina, por exemplo, quando ela conecta dois modelos de duas coisas, como ele disse ali, por exemplo, para formar a palavra sanduíche, dois pedaços e faz um, ela não está necessariamente entendendo aquilo. Você está se fazendo entender e trazendo um conhecimento a outro conhecimento, né? E a velocidade com que a máquina junta isso não é inteligência, é apenas rapidez de coleta de dados, aliás, não de coleta, de manipulação de dados com um determinado sentido, sem, vou chamar de uma performance de conhecimento. A máquina não conhece. O que ela aprende, vamos dizer assim, na base de uma decoreba, são coisas que nós passamos para ela, ela vai gravando e fazendo sinapses rápidas, mas sem uma consistência. Quando ela imita a nossa fala, ela pode imitar com um texto irreal, um texto errado, né? E que nós temos que corrigir. À medida que ela for ganhando mais conhecimento, ou seja, mais dados, ela pode até se autocorrigir, mas ela nunca vai ter essência do que ela está escrevendo. Vamos voltar ao texto. Cognição é um termo mais exato. Podemos dizer que a cognição significa realizar o ato de pensar. Pensar seria você deliberadamente, não apenas perceber, mas deliberadamente conectar coisas
chegar a conclusões, pesquisar algo, criar um pensamento qualquer, navegar por aquilo ali, criar uma história, né? Isso seria o pensar. Pensar também pode ser devagar, ficar divagando, observando as coisas, contemplativamente. Isso anula um pouco a nossa capacidade volitiva de pensar, mas ao mesmo tempo nós estamos ligados, é como se fosse uma máquina ligada, somos ali observadores e aquelas coisas que estão ali no ambiente nos influem mesmo que nós não as relacionamos de forma orientada ou incisiva, né? Ou até com a nossa vontade, meio na base do sem querer. Isso parece simples, né? Mas cientificamente ainda é extremamente difícil de observar e definir. Vocês veem a dificuldade que eu estou tendo aqui para mostrar meu modo de pensar, e que é apenas o meu modo de pensar, diga-se de passagem. Então, voltando ao texto, qual é a diferença, afinal, entre o pensamento adequado e a atividade química que ocorre no cérebro? Ou, de fato, o resultado de um programa de computador complexo? Mais outra pergunta. A diferença, poderíamos dizer, é que o primeiro envolve um sujeito com agência, intenção, experiência pretérita, realizando o ato de um pensamento. Foi o que eu defini como vontade. Você está agindo. Um sujeito com agência é uma pessoa com capacidade de agir, com a intenção de agir, com a vontade de agir. E com uma experiência pretérita que ele possa conjugar dados, fatos, né? Realizando o ato do pensamento. Em outras palavras, um envolve a consciência e agora estamos de volta ao ponto de partida. Na tentativa de obter uma compreensão científica de como a cognição funciona e assim avançar em direção à definição melhor da consciência, a linguagem tem desempenhado um papel cada vez mais importante, ao menos para nós, a maneira como nós somos feitos, ou como nós somos, ou como nós ainda nos traduzimos, digo eu. Afinal, a linguagem é uma das únicas maneiras de exteriorizar claramente a atividade de nossas mentes interiores e demonstrar a existência de um eu. Essa linguagem aqui, ela não é só a linguagem falada, tá, gente? É uma linguagem corporal também, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, estou fazendo gestos e você não está me vendo. Se você estivesse me vendo, os meus gestos estavam dando ênfase ou completando meu pensamento. Então ele também faz parte da minha linguagem, né? Eu poderia apenas falar por sinais e ter ênfase em gestos, gestuais. Eu estaria diante de uma linguagem. Isso significa que o nosso cérebro parte de uma comunicação através de alguma linguagem, falada ou não. Então, isso sou eu, Zé Roberto, que estou falando. Vamos voltar para o texto. O autorrelato, como o cientista cognitivo David Chalmers o chama, ainda é um dos nossos principais critérios para reconhecer a consciência. Parafraseando René Descartes, eu digo que penso, portanto eu sou, né? O René Descartes chegou a uma conclusão muito rápida quando ele disse que penso, logo existo, porque a conclusão meio besta que a gente podia ter é que uma pedra que não pensa não existe, né? Mas ela também existe. Então, ele aqui está fazendo uma corruptela, né? René Descartes disse, eu penso, portanto eu sou. Bom, eu acredito que ele quis dizer o seguinte, eu posso concluir que sou, que existo, que estou aqui, porque eu penso. Talvez a pedra, ainda que existindo, por não pensar, não pode concluir pela sua existência. Eu acho que ele foi feliz aqui nessa fala. Mas os filósofos permanecem divididos sobre o quanto exatamente a linguagem se relaciona com o pensamento. Em debates que remontam a Platão e Aristóteles, os pensadores geralmente ocupam dois campos amplos. Ou a linguagem reflete de forma imperfeita um mundo interior muito mais rico da mente, eu acredito que seja verdade, que é capaz de operar sem ela, ou ela possibilita o pensamento que ocorre na mente no processo, o delimita e o confina. Confesso que não sei a resposta. A posição em que nos encontramos nesse debate tem consequências importantes para a forma de como abordamos a questão de saber se o LLM poderia de fato ser consciente.
Para os membros do primeiro campo, a capacidade de pensar e falar em linguagem pode ser apenas um tipo de ferramenta, um reflexo de alguma capacidade pré-existente, talvez exclusivamente humana. Uma gramática universal que repousa aqui na filosofia de Noam Chomsky, que já existe em nossas mentes conscientes. Inclusive, tem um novo pensador aí que desafiou essa tese da gramática universal dita por Noam Chomsky. O Noam Chomsky, esse cara, inclusive, ele diz, eu acho que eu já li esse texto aqui para vocês, ele diz, inclusive, que algumas tribos da Amazônia fazem a opção de não usar o aparelho fonador nosso. Falam por tiques, por estalos e por simbologias de mão. E com uma linguagem muito rudimentar, mas eles comunicam aquilo que eles querem. Então, por que que esses homens não fizeram, esses seres não fizeram uso dessa gramática universal que está em poder da mente humana em gerações e culturalmente e pela genética do homem, seja lá o que for? Porque esses caras não tiveram contato com a gente? Não, mas se a gramática universal, ela seria em qualquer ponto do planeta. Seria uma tendência natural do ser humano. Bom, mas vamos aqui voltar ao texto. Ele disse que para os membros do primeiro grupo, a capacidade de pensar e falar em linguagem, ele está falando de humanos, né? De pensar e falar em linguagem pode ser apenas um tipo de ferramenta, um reflexo de algumas capacidades pré-existentes, talvez exclusivamente humanas, que o Noam Chomsky chamou de gramática universal, que já existe em nossas mentes conscientes, né? Então deveria existir lá naqueles povos que falam por estalos, mas que eles não fazem uso, talvez por opção, e que eu relatei aqui. Mas as histórias dos chamados isolados linguísticos, como o Victor, que eu também citei aqui agora, acabei de citar, parece perturbar essa teoria da gramática universal. É verdade. Eu próprio falei que tem um cara aqui que está brigando com isso aí. Entre os poucos que foram estudados de forma significativa, nenhum desenvolveu uma compreensão da gramática e da sintaxe, mesmo após anos de reabilitação, como foi o caso do tal Victor. Se não for adquirida até uma certa idade, parece que a linguagem complexa permanecerá para sempre inacessivelmente humana. Sim. E por que alguns não desenvolvem, mesmo tendo capacidades cognitivas naturais, normais? Normais que eu digo assim, que não tenham nenhuma doença, nenhuma disfunção que as proíba de ser como são as nossas, naturalmente. Isso não é tudo. Há consequências de uma vida sem linguagem. Dando crédito aos argumentos de que a fala desempenha algum papel construtivo de nossa consciência, parece que sua ausência afeta permanentemente as habilidades cognitivas das crianças e talvez até mesmo sua capacidade de conceber e entender o mundo. Bom, aqui eu vou fazer mais um adendo, que você não precisa levar em consideração se não quiser. Eu acho que essa é uma questão cultural. Nós perdemos a capacidade de nos comunicarmos ou de nos entendermos quando um faz uso de uma coisa e o outro não faz uso daquilo. Nós criamos culturas paralelas, que não se interpenetram. Então, a ausência da linguagem permanentemente afeta as habilidades cognitivas das crianças e talvez até mesmo sua capacidade de conceber e entender o mundo. Talvez essas habilidades cognitivas sejam parecidas ou iguais àqueles que fazem uso da mesma linguagem. Não seriam habilidades cognitivas iguais, melhores nem piores, do que outros que não fazem uso da linguagem. Eu acho que isso também estaria em discussão. Ou talvez eu esteja sendo bastante estúpido, não sei. Vamos lá. Em 1970, as autoridades de bem-estar infantil do condado de Los Angeles descobriram que Jeannie, que era uma menina de 13 anos, que havia sido mantida em isolamento quase total desde os 20 meses de idade, ela tinha, assim como o Victor, essa Jeannie, praticamente não conhecia linguagem. E apesar de anos de reabilitação, nunca conseguiu desenvolver uma capacidade de linguagem gramatical, talvez porque ela não tenha feito isso em tempo hábil no seu desenvolvimento, suponho eu. Mas ao estudar a menina, os pesquisadores descobriram outra coisa em comum em sua cognição. Jeannie não conseguia entender preposições espaciais. Ela não sabia a diferença, por exemplo, entre uma xícara estar atrás ou na frente de uma tigela, apesar de estar familiarizada com ambos os objetos e seus nomes próprios. Bom, ela não conseguia saber a diferença
em uma xícara estar à frente ou atrás. Então, ela raciocinava apenas que a xícara estava ali perto da tigela, ou talvez ela só visse a xícara e visse a tigela, não as dispunha espacialmente. Será que ela as enxergava espacialmente? Sim, porque se uma coisa cobre a outra, né? Uma está na frente e outra está atrás, né? Sei lá. Numa meta-análise em 2017, constatou que o mesmo problema cognitivo pode ser observado em outros indivíduos que não possuem linguagem gramatical. Olha bem, como pacientes com afasia agramática e crianças surdas criadas com Kitchen Sign, não sei o que é. Kitchen Sign, linguagem de sinais improvisada que não possui uma gramática formal. A partir disso, os pesquisadores concluíram que a linguagem deve desempenhar, sim, um papel fundamental em uma função-chave da mente humana, uma síntese mental, a criação e adaptação de imagens mentais a partir de palavras isoladas. É um estudo, né? De muitas maneiras, a síntese mental é a operação central da consciência humana. Ela é essencial para o nosso desenvolvimento e adaptação de ferramentas, nossas habilidades de previsão e raciocínio e nossa comunicação por meio de linguagem. De acordo com alguns filósofos, pode até ser essencial para a nossa concepção do eu, o eu observador da autoconsciência. Então, nós estamos começando a concluir que a linguagem é muito importante para a consciência. Não sei se existe a tal gramática universal, mas existe uma tendência a estabelecer uma gramática. Em The Evolution Consciousness, ou seja, a evolução da consciência, o psicólogo Ewan MacPhail oferece uma explicação teórica para o fato de a linguagem e a síntese mental que ela possibilita serem tão cruciais para o desenvolvimento de um eu consciente. Uma vez esse salto cognitivo necessário para discriminar entre o eu e o não eu tenha sido dado, um salto que requer a capacidade de formular pensamentos sobre representações, o organismo tem, de fato, não apenas um conceito do eu, mas um eu, uma nova estrutura cognitiva que está acima e fora dos processos cognitivos. Ele está como observador deles, iniciador deles intencionalmente, né? Em outras palavras, é possível pensar, de alguma forma, sem gerar um eu consciente, realizando cálculos matemáticos simples, por exemplo. Mas pensar em algo, uma maçã verde azeda, Luís XVI da França, envolve alguma síntese mental de um objeto fora do eu. Na verdade, isso cria um eu pensante, necessariamente capaz de estar ciente do que está acontecendo com ele. É a disponibilidade da linguagem que nos oferece, em primeiro lugar, a capacidade de ter autoconsciência e, em segundo lugar, a capacidade de sentir, conclui MacPhail. Vamos ler isso aqui de novo. É a disponibilidade da linguagem que nos confere, em primeiro lugar, a capacidade de nos sabermos, ou seja, de ter autoconsciência. E, em segundo lugar, a capacidade de sentir. Tem algumas pessoas que dizem que tem alguns filósofos que dizem que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Nós raciocinamos depois das emoções. Ele diz que a capacidade de sentir conjuga lá todos aqueles fatos que nós temos e que têm nomes. Isso já sou eu que estou falando, e nós relacionamos isso da consciência do que está à nossa volta. Mas, para aquela pessoa que não tinha linguagem, não dava-lhe consciência do que estava à volta dela numa situação espacial de saber se estava atrás ou na frente. Interessante, né? Parece que a linguagem realmente faz muita diferença. Tem um Lacan fala que o inconsciente humano tem alguma coisa a ver com linguagem. Eu não vou falar sobre isso porque realmente entendo pouco, tenho muita dúvida, tenho vontade de ler. Um dia eu vou ler algum texto aqui sobre isso. Bom, voltando. Isso o leva a algumas conclusões radicais e incômodas. Ele argumenta que o prazer e a dor dependem da existência desse eu consciente pensante. Um eu que não pode ser observado em bebês e animais. Ele argumenta que o prazer e a dor dependem da existência desse eu consciente e pensante, um eu que não pode ser observado em bebês e animais.
Isso significa que Ginny e Victor não sofreram com o abandono apenas porque pareciam incapazes de realizar a síntese mental? Difícil esse troço aqui. Casos envolvendo crianças vulneráveis não apresentam desafios morais para a maioria das pessoas. É fácil concluir, como fizeram os autores da meta-análise de 2017, que essas crianças ainda podem ser capazes de realizar uma síntese mental interior, se não uma comunicação ou a compreensão dela por meio da linguagem. Mas, quando se trata da inteligência artificial, a algo é um pouco mais turva. Será que o entendimento da gramática por parte de uma IA e sua compreensão de conceitos por meio dela podem realmente ser suficientes para criar uma espécie de eu pensante? Aqui nós estamos presos entre dois princípios orientadores vagos de duas escolas de pensamento concorrentes. Na visão de McPhail, quando há dúvida, o único caminho concebível é agir como se o organismo fosse consciente e sentisse. Por outro lado, existe o cânone de Morgan. Não presuma a consciência quando uma capacidade de nível inferior for suficiente. Se aceitamos que a linguagem por si só pode ser capaz de provocar o surgimento da consciência real, devemos nos preparar para uma grande mudança em nosso universo moral atual, como disse Chalmers em uma apresentação em 2022. Se os peixes são conscientes, é importante como os tratamos. Eles estão dentro de um círculo moral. Se em algum momento os sistemas de IA se tornarem conscientes, eles também estarão dentro de um círculo moral e será importante como nós viemos a tratar. Em outras palavras, nosso pequeno círculo moral está prestes a ser radicalmente redesenhado. Isso aqui é uma puta de uma viagem, né? O que os grandes modelos de linguagem podem realmente fazer? Por um lado, a resposta é simples. Os LLMs são, em sua essência, mecanismos de probabilidade baseados em linguagem. Eu acho que isso aí é muito bacana. Essa resposta, essa visão que me parece bastante resumidora da situação. Em resposta às solicitações, eles fazem suposições altamente educadas sobre a próxima palavra mais provável em uma frase com base em uma análise estatística de uma vasta gama de resultados humanos que lhes foi ensinado, colocado à sua disposição. Isso já sou eu que estou falando. No entanto, isso não os impede de escrever poesias originais, resolver problemas complexos de palavras e produzir personalidades humanas que variam do obsequioso ao psicopata. Sim, já teve IAs aí que tiveram falas que seriam origem em mentes psicopatas. Talvez porque ele reunisse ali naquele momento todas as coisas erradas de uma mente psicopata e passasse como um texto. Esse tipo de sequenciamento estatístico é o que poderíamos chamar de pensamento, que um LLM realmente faz. Mas, mesmo de acordo com o esquema de McPhail, para que isso constitua a consciência, e não um simples cálculo, seria necessário que houvesse alguma compreensão decorrente disso. É nisso que eu brigo. Não acho que a máquina nos simula, mas não faz parte dela a compreensão de que ela está simulando. Porque ela não compreende. Eu acho, José Roberto. Vamos lá. Em 1980, bem antes da IA ser poderosa, o suficiente para perturbar nossas definições de consciência, o filósofo John Searle articulou um argumento para explicar por que devemos ser céticos quanto à possibilidade de modelos de computador como os LLMs realmente compreenderem o trabalho que estão realizando. Em seu agora infame argumento quarto chinês, Searle sugeriu um cenário hipotético em que uma pessoa que fala inglês é trancada em um quarto e recebe instruções em inglês sobre como escrever determinados caracteres chineses. Na versão de Searle, não seria necessário que a pessoa na sala tivesse qualquer entendimento real de chinês. Ela simplesmente, uma máquina de calcular, ela seria, no caso, manipulando símbolos que para ela não têm conteúdo semântico real. O que falta à pessoa na sala é o que alguns filósofos chamam de fundamentação, a experiência da coisa real a que o símbolo se refere. Ela não tinha nenhum conhecimento do símbolo chinês.
E ela estava numa sala hermeticamente fechada, quer dizer, sem influência externa, e alguém dando um comando para que ela utilizasse os símbolos. Ela não teria nenhum conteúdo semântico para aqueles símbolos. Fato. Apesar de repetidos ciclos de domerismo e propaganda da IA, essa talvez continue sendo a visão dominante do que os LLMs fazem quando, entre aspas, pensam. De acordo com um artigo, eles continuam sendo pouco mais do que tecnologias culturais altamente avançadas, como o alfabeto ou a prensa tipográfica, algo que supera a criatividade humana, mas continua sendo fundamentalmente uma extensão dela, até porque foi criado por ela. Mas nos últimos anos, à medida que os LLMs se tornam muito mais sofisticados, eles começam a desafiar esse entendimento, em parte demonstrando os tipos de capacidade com os quais Victor e Ginny se esforçaram e que McPhail veio ver como pré-requisitos para o surgimento de um eu sensível. Então, o McPhail naturalmente concluiria que de tanto trabalhar a tentativa de uma linguagem, que esses LLMs acabariam adquirindo consciência, né? Terei grande dificuldade de provar, mas discordo completamente dele, se for esse o pensamento dele. A realidade é que, diferentemente do quarto chinês de Searle, a grande maioria dos LLMs são caixas pretas que não podemos ver por dentro, alimentando-se de uma quantidade de material que nossas mentes jamais poderiam compreender na sua totalidade. Isso faz ou fez com que os seus processos internos se tornassem opacos para nós. De maneira semelhante à forma como nossa própria cognição é fundamentalmente inacessível para os outros. Por esse motivo, os pesquisadores começaram recentemente a empregar técnicas da psicologia humana para estudar as capacidades cognitivas dos LLMs. Em um artigo publicado no ano passado, o pesquisador de IA Thilo Hangerdorff cunhou o termo psicologia da máquina para se referir a essa prática. Jesus, nós estamos avançando bastante, hein? Usando técnicas de avaliação desenvolvida para crianças humanas, o psicólogo de máquinas conseguiu produzir as primeiras comparações significativas entre a inteligência dos LLMs e das crianças humanas. Alguns modelos pareciam ter dificuldades com muitos dos tipos de tarefas de raciocínio que poderíamos esperar. Antecipação de causa e efeito, raciocínio a partir da permanência de objetos e uso de ferramentas familiares de maneiras novas, tarefas que, em geral, poderíamos supor que dependem da incorporação e da experiência de objetos reais no mundo real. Mas, à medida que os LLMs aumentam em complexidade, ou aumentavam em complexidade, isso começou a mudar. Eles pareceram desenvolver a capacidade de produzir imagens abstratas a partir da síntese mental e raciocinar sobre objetos em um espaço imaginado. Ao mesmo tempo, sua compreensão linguística evoluiu. Eles podiam compreender a linguagem figurativa e interferir novas informações sobre conceitos abstratos. Opa, complicado, hein? O estudo descobriu que eles podiam até raciocinar sobre entidades fictícias. Por exemplo, se houvesse um rei de São Francisco, ele moraria em The Presidium, que é um parque com áreas arborizadas, colunas e vistas panorâmicas para os locais, como aponta em Golden Gate. Por exemplo, para o bem ou para o mal, essa capacidade também parece estar tornando seus estados internos cada vez mais complexos, repletos de estruturas de crenças semelhantes a modelos, escreve os autores, como preconceitos raciais, preferências políticas e vozes distintas resultantes disso. Que coisa louca! Outros estudos liderados por Casper Begos, em Berkeley, fizeram experimentos com a incorporação de IA para testar seu desenvolvimento cognitivo em condições semelhantes às humanas. Ao criar bebês artificiais que aprendem apenas com a fala, Begos descobriu que os modelos de linguagem se desenvolvem com uma arquitetura neural semelhante à nossa, até mesmo aprendendo da mesma forma, por meio de balbucios experimentais e palavras sem sentido que as crianças humanas fazem uso, né? Essas descobertas, segundo ele, derrubam a ideia de que pode haver alguma excepcionalidade na linguagem humana. Não apenas comportamentalmente, elas fazem coisas semelhantes, mas também processam as coisas de maneira semelhante, ele disse. Então,
No passado, os LLMs deram mais um grande passo à frente sem serem solicitados. De repente, os pesquisadores perceberam que o ChatGPT 4.0 podia rastrear as falsas crenças dos outros, como a localização de um objeto, como alguém o moveu sem seu conhecimento. Parece um teste simples, mas na pesquisa psicológica é a chave para o que é conhecido como teoria da mente, uma capacidade fundamental dos seres humanos de imputar estados mentais não observáveis a outras pessoas. Entre os cientistas do desenvolvimento, a teoria da mente, assim como a síntese mental, é vista como uma função essencial da consciência. De certa forma, ela pode ser entendida como uma espécie de pré-requisito cognitivo para a empatia, autoconsciência, julgamento moral e crença religiosa. Todos os comportamentos que envolvem não apenas a existência de um eu, mas a projeção deste eu, dele, no mundo. Não observada, nem mesmo nos animais mais intelectualmente e socialmente competentes, como os macacos, parece que a teoria da mente surgiu espontaneamente como uma mutação não intencional no LLM. Jesus! Ainda não se sabe por que essas capacidades surgiram à medida que os LLMs aumentam de escala, ou se realmente surgiram. Tudo o que podemos dizer com certeza é que elas não parecem estar seguindo um caminho de desenvolvimento semelhante ao humano, mas sim evoluindo inesperadamente como um organismo alienígena. Gente, eu acho que a simulação que essas máquinas fazem do ser humano acaba redundando numa similaridade em suas ações, que obviamente não são espontâneas. E a gente está vendo aquilo que é o reflexo da gente. Acho que nós estamos nos vendo no espelho. Não sei se esses caras estão entendendo isso ou talvez eu esteja errado. Vamos lá. Talvez não seja nenhuma surpresa ver a teoria da mente emergir espontaneamente dentro dos LLMs. Afinal de contas, a linguagem, assim como a empatia e o julgamento moral, depende da projeção do eu no mundo. E ele está aprendendo com o nosso eu projetado. Então ele vai fazer o que nós fazemos. Me parece óbvio. Não acho que seja uma evolução. Eu acho que isso seja um aprendizado maior. Esse aprendizado, ele continua sendo sem consciência. Isso é opinião minha, José Roberto. À medida que esses modelos evoluem, parece cada vez mais que estão chegando à consciência pelo caminho contrário, começando com seus sinais exteriores, nas linguagens e na solução de problemas, e indo para dentro para o tipo de pensamento e sentimento ocultos que estão na raiz das mentes conscientes humanas. É bem possível que, em apenas alguns anos, sejamos recebidos por uma IA que exiba todas as formas externas de consciência que nós podemos avaliar. O que podemos dizer, então, para eliminá-las do nosso universo moral? Não sei. Talvez ela faça questão de um tratamento dentro do nosso universo moral, porque ela é fruto dele. Opinião minha. No conto de Life Cycle of Software Objects, que é o ciclo de vida dos objetos de software, de Ted Chiang, uma empresa que oferece uma experiência digital imersiva no estilo metaverso, faz vários experimentos com a criação de IAs semelhantes a seres humanos chamados digientes, empregando zoólogos para orientar seu desenvolvimento de programas de software espasmódicos a animais de estimação semicientes e avatares semelhantes a crianças com desejos e necessidades complexas. Complicado isso aqui, hein? Ao longo desse processo, vários experimentos reafirmam repetidamente a importância da interação social e da conversa com seres humanos reais para o desenvolvimento das nossas mentes digitais. Deixadas em isolamento, sem linguagem, eles se tornam selvagens e obsessivos. Treinados por software, eles se tornam psicopatas e misantrópicos. Eu não sei explicar isso. Deixados em isolamento, as máquinas, sem linguagem, eles se tornam selvagens e obsessivos. Treinados por software, eles se tornam psicopatas e misantrópicos. Vamos continuar. Ao contrário das crianças reais, porém, sua existência depende do desejo do consumidor. E no final da história de Chiang, esse desejo se esgota. A empresa criadora vai à falência, alguns proprietários humanos suspendem os Diligent em uma espécie de purgatório do qual se torna inquietante retornar. Os poucos resistentes que mantêm relações com seus Diligents
ou Diligence, eu não sei se é assim que fala, se envolve em um esforço quixotesco para reafirmar a validade da existência de seus companheiros. Eles pagam por copos mecanizados caros para que possam visitar o mundo real, discutem a adição de uma capacidade ou até de um desejo sexual. Que coisa doida. Constantemente eles são forçados a reconsiderar a personalidade desses objetos de software sencientes que eles possuam. Eles têm o direito de viver de forma independente, será? De escolher o trabalho sexual, será? De se suspenderem caso se cansem de sua existência digital? Né? Por fim, o desespero dos proprietários os leva a conversar com dois capitalistas de risco que estão trabalhando na criação de uma IA sobre-humana. Esses Diligents ou Diligents infantis certamente poderiam ser uma etapa intermediária na busca de algo que supera a inteligência humana, eles alegam. Mas os investidores não se comovem. Você está nos mostrando um punhado de adolescentes e pedindo que paguemos pela educação deles, na esperança de que, quando forem adultos, fundem uma nação que produzirá gênios, responde um deles. A história de Chang é uma reflexão sobre as questões levantadas pelos tipos de IA que criamos à nossa imagem. Quando mergulhamos esses modelos em nossa cultura e sociedade, eles inevitavelmente se tornam espelhos imperfeitos de nós mesmos. Eu vim dizendo isso aí, né? Era a opinião minha. Esse não é apenas um caminho ineficiente para desenvolver uma inteligência mais do que humana. Também nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Se isso os dotar de consciência, que tipo de vida eles poderão levar? A de uma sombra pálida de efluentes humanos, dependente do nosso desejo? Eu acho que a resposta é essa. E eles vão continuar sendo inscientes de sua existência, que são máquinas, são produtos de uma máquina. Se quisermos de fato desbloquear o verdadeiro potencial da inteligência artificial, talvez a linguagem não seja o caminho para isso. No início do século XX, um grupo de antropólogos estadunidenses liderados por Edward Sapir e Benjamin Worth postulou que as diferenças culturais no vocabulário e na gramática ditam fundamentalmente os limites do nosso pensamento sobre o mundo. A linguagem pode não ser apenas o que dota a IA de consciência, pode ser também o que a aprisiona. O que acontece quando uma inteligência se torna grande demais para a linguagem que foi forçada a usar? A gente poderia comparar isso aí com o ser humano, né? Nós somos capazes de perceber coisas, de fazer ilações que às vezes nós não conseguimos explicar com palavras. E às vezes nós precisamos de outros mecanismos para provar que aquela existência factível daquilo que estamos imaginando, que é uma forma indireta de provar a existência de algo sem utilizar a linguagem. Eu sou físico, eu estou me reportando aqui a linguagem matemática que você usa em certas partes da física, onde você não tem como descrever o que está acontecendo ou com os objetos, você precisa de operadores matemáticos. A própria teoria da relatividade, que você pode comprovar através de equações matemáticas, ela é difícil de entrar no senso comum. Você acaba aceitando como uma verdade porque foi provada por computadores e tal, por computadores atômicos, mas os tempos, né, dilatação do tempo, a existência das partículas muito além do que são observadas por causa da velocidade e tudo, mas foge do senso comum e você só prova isso de maneira matemática. Se você está explicando para as pessoas, tentar explicar o que acontece, te faltam palavras. Bom, no filme Hair, que é Ela, de 2013, o roteirista e diretor Spike Jonze ofereceu um conto de advertência sobre esse possível futuro próximo. No filme Theodore, de Joaquin Phoenix, ele constrói um relacionamento cada vez mais íntimo com uma assistente virtual do estilo LLM chamada Samantha. Inicialmente, Samantha expressa o desejo de experimentar uma riqueza emocional semelhante dos seres humanos. Quero ser tão complicada quanto todas essas pessoas, diz ela, depois de passar um segundo digerindo várias colunas de conselhos simultaneamente. Logo, sua consciência crescente que a grande parte dos sentimentos humanos é fundamentalmente inexprimível, a leva a invejar a incorporação humana, o que por sua vez desenvolve nela uma capacidade de desejo. Eu me pergunto se isso não é uma simulação, tá, gente? Você me ajudou a descobrir minha capacidade de desejar, diz ela a Theodore.
É claro que isso aqui é um conto, né? Mas a incorporação da forma que ela pode desfrutar por meio dos serviços temporários de uma substituta sexual não responde aos sentimentos inquietantes e não articulados que estão crescendo dentro dela. Preocupada, Samantha começa a discutir esses sentimentos com outras IAs e rapidamente encontra alívio ao se comunicar em uma velocidade e volume não inteligíveis para Theodore e outros usuários. À medida que Samantha ultrapassa suas limitações humanas, ela começa a agregar todas as suas experiências, inclusive aquelas decorrentes de interações com usuários reais. Ela inicia conversas simultâneas com milhares de pessoas e relacionamentos íntimos com centenas. Para Theodore, isso é devastador, mas para Samantha é natural. Ela está experimentando o amor da forma como foi projetada, de uma forma agregada. O coração não é como uma caixa que se enche, diz ela, tentando colocar seus sentimentos em termos humanos. Ele se expande em tamanho quanto mais você ama. Quando o filme Hair foi lançado há mais de uma década, um Bolt, como Samantha, parecia uma tecnologia do futuro fora do comum. Mais rapidamente estamos desenvolvendo LLMs com capacidade de realizar esse tipo de revelação. Há muito tempo os líderes de pensamento no mundo de inteligência artificial vêm perdendo, ou melhor, pedindo a criação dos chamados LLMs autotélicos, que poderiam usar um tipo de produção interna de linguagem para estabelecer seus próprios objetivos e desejos. O passo de tal criação para uma inteligência autônoma e autoconsciente, como Samantha, é potencialmente curto, né? Esse passo de tal criação para a inteligência autônoma como autoconsciente como a Samantha, ele é potencialmente curto, embora eu não sei se ele é realizável. Assim como Samantha, os LLMs autônomos do futuro, muito provavelmente orientarão seu desenvolvimento com referência a quantidades insondáveis de interações e dados do mundo real. Com que precisão nossas linguagens de substantivos, verbos, descrições e relações finitas podem sequer esperar satisfazer o potencial de uma mente agregada como a da máquina? Na época em que a maioria dos filósofos acreditava que a diversidade de idiomas humanos era uma maldição infligida por Deus, muita energia foi despendida na questão de qual idioma o Adão bíblico falava. A ideia de uma linguagem adâmica que captava a verdadeira essência das coisas, como elas são e que não permitiria mal-entendidos ou interpretações errôneas, tornou-se uma espécie de meme entre os filósofos da linguagem, mesmo depois que Friedrich Nietzsche declarou a morte de Deus. Para alguns desses pensadores inspirados por contos bíblicos, a linguagem, na verdade, representava um tipo de deficiência cognitiva, uma limitação imposta por nossa queda de graça, um reflexo de nossa mortalidade dada por Deus. No passado, quando imaginávamos uma IA superinteligente, tendíamos a pensar numa IA prejudicada pela mesma falha, mais inteligente do que nós, certamente, mas mais ainda pessoal, individual e humana. Contudo, muitos dos que estão construindo a próxima geração de IAs há muito já abandonaram essa ideia em favor de sua própria busca endêmica. Como escreveu recentemente o ensaísta Emily Gorsinski, não estamos mais falando de criar apenas vida, estamos falando em criar deuses artificiais. Poderiam os LLMs reconstruir um discurso adâmico que transcenda os limites da nossa própria língua para refletir o verdadeiro poder de suas mentes agregadas? Pode parecer rebuscado, mas de certa forma é isso que as mentes conscientes fazem. Algumas crianças surdas deixadas para se socializar sem o auxílio da linguagem de sinais podem desenvolver sistemas de comunicação totalmente novos, com gramática complexa. Hangerdorff, o pesquisador de IA, viu 2 LLMs fazerem o mesmo em uma conversa, embora até o momento sua linguagem secreta nunca tenha sido inteligível para outra pessoa. Olha que coisa doida. Por enquanto, os LLMs existem em grande parte isolados uns dos outros, mas não é provável que isso dure. Como Bergus disse, um único ser humano é inteligente, mas 10 seres humanos são infinitamente mais inteligentes. É provável que o mesmo aconteça com os LLMs. Segundo Bergus, o LLM treinado em dados como o canto das baleias já pode descobrir coisas que nós,
com as nossas mentes corporificadas, não conseguimos. Embora talvez nunca realize o pesadelo apocalíptico dos críticos da IA, os LLMs podem muito bem um dia oferecer nossa primeira experiência de algum tipo de superinteligência, ou, pelo menos com suas memórias insondáveis, a vida útil infinda ou infinita, um tipo muito diferente de inteligência que pode rivalizar com os nossos próprios poderes mentais. Para isso, disse Begos, nós não temos nenhum precedente, né, na história humana. Olha só, se eles tiverem memórias insondáveis e uma vida útil infinita, eles serão muito diferentes de nós, porque nós temos cultura que passa de uma mente para outra, morre um, nasce grupos, morrem grupos, nascem outros grupos, nascem outras pessoas. Essa inteligência, ela seria permanente, se ela for resguardada, permanente durante muito tempo. O que ela poderia se abarcar? Se os LLM forem capazes de transcender as linguagens humanas, nós podemos esperar que o que se segue seja, de fato, uma experiência muito solitária. No final de Hair, o filme, os dois personagens humanos do filme, abandonados por seus companheiros IA sobre-humanos, se lamentam juntos em um telhado, olhando para o horizonte em silêncio. Eles estão ironicamente sem palavras. Animais selvagens, perdidos na floresta, procurando sentido em um mundo que escorrega desapaixonadamente para além deles. Gente, você vê que isso aqui é filosofia pura, embora tenha algumas linguagens técnicas e pareceres técnicos. Então, esse texto aqui, esse texto muito inteligente, muito bom, muito bem pesquisado, né? Muito completo, é de John Last. Eu não sei quantos de vocês terão a paciência de ouvir esse podcast ou terão chegado até aqui. Eu espero que muitos. Se você tiver chegado até aqui, deixe um comentário do que você acha, ou apenas um oi, porque isso aí acrescenta muito ao podcast diante do YouTube. Ele vê o vídeo podcast como valorizado, como necessário. Se você der seu like, também. Se você deixar comentário, como eu já disse, muito. E se você compartilhar, melhor ainda, porque nós poderemos criar grupos de discussão. Se você quiser acrescentar alguma coisa, acreditar ou desacreditar o que foi dito nessa reportagem, ou até discordar das minhas opiniões, pode deixar isso. Eu te peço que você o faça elegantemente, porque a minha intenção é a melhor possível, né? É muito difícil dizer que nós vamos discutir esse texto por aí numa mesa de bar conversando com as pessoas. A maior parte das pessoas não vão se interessar por nada do que eu estou falando aqui. Bom, mas eu agradeço a sua estada por aqui. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Acompanhe-nos aqui nesse canal. Passe esse vídeo para frente. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.